através da religião. São os grandes líderes religiosos da história, né? Tanto os que se foram como os que estão aqui presentes ainda no dia de hoje. Então vêm para se dedicar através da religião. Esse trabalho que os voluntários fazem na Seito-Inoue é fantástico, né? Que a gente vem ajudar aqui, né, ser útil na Seito-Inoue, trabalhando, arrumando essa sala linda que ficou maravilhoso isso aqui, através do quê? Do amor das pessoas que estão servindo outras que talvez nem conheçam, né? Então esse trabalho religioso é maravilhoso. Então é uma das formas que a gente vem para ser útil nessa vida, através do lado espiritual, da espiritualidade, né? E tem pessoas que vêm simplesmente para ser útil ao próximo. Quem que é o próximo? O próximo, já diz a própria palavra, é aquele que convive ao seu lado, que está mais próximo do seu ambiente, da sua vida, né? Então a gente é útil à pessoa que convive com a gente. São os nossos familiares, são os nossos amigos, são pessoas do nosso trabalho, do nosso estudo, enfim. A pessoa que está convivendo conosco atualmente. Então as pessoas vêm para ser útil ao próximo. Então, eu falei que nós viemos à face da Terra para ser útil. Mas, vocês já viram alguma pessoa inútil? Não? Olha bem para frente. Hoje não, hoje eu melhorei muito. Vocês não fazem ideia de quanto. Mas eu, há 24 anos atrás, eu era o verdadeiro inútil de carteirinha. A minha identidade era um carimbo assim, o inútil. Eu era realmente inútil, não servia para nada. Por exemplo, eu tenho problema na vista, né? Miopia. Então por aí eu já começava. Eu era míope, 4 olhos, né? 2 de vidro, 2 de carne. Na escola era terrível, gente. Passava, ó, 4 olhos passando. Eu me achava o pior dos seres, né? Além disso, vocês vão ficar olhando para mim agora bastante, né? A minha orelha eu achava que era enorme, como é, né? Mas eu achava que eu tinha... você não viu do meu pai. Eu tenho a quem puxar. Mas na minha cabeça, isso de criança, né, de adolescente, hoje eu falo brincando, mas era uma coisa muito séria na minha vida. Eu achava que se eu entrasse no concurso de orelha, eu ganhava. Era aquele orelhão, né? E na verdade eu não fiz plástica até hoje. A minha orelha é a que sempre foi, e hoje eu não acho nem tão grande assim. Tá certo que eu não olho muito. Outra coisa que eu preciso esconder agora, o meu dente é torto. Agora vocês vão olhar, né? Ah, é torto. E a minha preocupação quando era adolescente era quando fosse beijar a primeira menina. E isso é verdade. Eu achava que o meu dente ia enroscar no dela. E não tinha quem tirava. E para completar, eu era tímido, gente, mas tímido ao extremo. Tímido mesmo. Sou até hoje, mas eu era mais, né? Eu era aquela pessoa que atendia o telefone e a pessoa, não sei a que fala, tô, né? Tô? Eu. Tô? Então, eu não abria a boca, eu não conversava. Eu era muito tímido, mas muito tímido, a ponto de ser uma doença. A timidez era um grau muito elevado, assim, era uma coisa anormal, né? E eu falei que era para completar, então para acabar agora eu era doente. Mas eu era daquele doente, a pessoa perguntava, como é que você está? Mal. Mas você está doente? Claro que eu estou. Nossa, gente, eu tenho todo tipo de doença. E eu tinha mesmo, eu tinha dor na costa, bico de papagaio, unha encravada, labirintite, enxaqueca, gripe. Parecia a gripe do momento, eu pegava. Eu adorava isso, né? E isso me levava aos médicos, eu ia em todo tipo de médico, né? Eu fui até ginecologista eu fui. Fui no dentista, oculista,
massagista, ginecologista. Quando não tentou, eu fui no veterinário. Fui no veterinário, fui no fotógrafo. Mas aí fotógrafo não é médico, mas eu fui também. Eu fui. Aí eu fiz todo tipo de exame que vocês imaginarem. E quando a gente põe as coisas na cabeça, começa a gravar, eu sou assim, assim você se tornará, né? E essas bobeirinhas, né, que eu tinha na cabeça foi se agravando. E eu acabei me tornando uma pessoa depressiva. Então eu tinha estafa, estresse, depressão profunda. Então aí a coisa começou a ficar séria. Então chegou num determinado ponto que eu tomava 4 calmantes por dia. Todos faixa preta, aquele de hospital, medicamento hospitalar, né? 4 por dia. Então a minha vida, ela virou 360 graus. Eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais nada. Eu não conseguia mais sair de casa. Eu dormia mais de 12 horas seguidas, todo dia. Acordava para comer, porque em razão do medicamento. Então eu comia e dormia. Acordava, comia, já estava com fome. E aí eu comia e dormia de novo. Então praticamente eu só dormia, tanto que eu engordei mais de 18 quilos naquela época. Isso há 20... Hoje eu sou magrinho, esbelto. Maravilhoso, né? Mas eu engordei naquela época, eu era muito magro, mais de 18 quilos. E eu comecei a tratar com um psicólogo, o psicólogo ficou louco. Ele me mandou para um psiquiatra, e foi esse psiquiatra que me tratou à base de calmantes, que eu tomava os 4. E chegou num ponto que os 4 não adiantava mais, e ele falou assim: se você aumentar a dose, você morre. Ele falou bem assim para mim: não tem como aumentar mais, 4 é o limite. Se aumentar disso, não aguenta, morre. E se cortar, morre também, porque aqueles calmantes é todo controlado, é complicado para parar, né? Tem gente concordando porque toma, não para com isso. Não, mas é verdade. Então, ele falou: nós vamos te internar no hospício, numa casa de louco, e internar mesmo, né? Ele fez até a carta, ó, vai aqui que o hotel é bom, né? E era uma clínica de tratamento. E foi justamente aí, então, que a água bate assim, sabe? Quando você tem que começar a nadar, senão você se afoga, quando a água vem chegando. Foi aí que me veio a Seito-Noye. Então a minha mãe, para vocês terem uma ideia, ela já era da Seito-Noye há mais de 7 anos. E eu nunca nem abri uma revista para ver o que tinha dentro da Seito-Noye. Mas tinha uma pilha assim do lado da minha cama. Minha mãe punha todo mês. Ela era teimosa. É até hoje. Ela punha. Mas ela estava plantando a semente que ia germinar na hora certa. E foi naquela hora que eu falei: mãe, me leva no acordo japonês. E só tinha japonês naquela época, né? Aí nós fomos numa reunião da Pomba Branca, das senhoras. E, gente, era um domingo à tarde, estava um calor, mas de derreter, assim como é no Brasil. É um calor insuportável, né? Aquele calor, assim, 45 graus, sei lá, estava. E nós paramos o carro na frente da associação, onde era a reunião, e as senhoras da Seito-Noye naquela época usavam um uniforme todo branco. Era saia branca, o blazer branco, a blusa branca, tudo branco, tudo. Aí elas ficavam todas na porta para receber. Muito obrigado, boa tarde, muito obrigado. Aquela fila, assim, dos dois lados. A hora que eu vi aquilo, eu falei: me enganaram.